João capítulo 20, a partir do versos 24. Diz assim: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estavam com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos, e ele não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Passado 8 dias, estavam outra vez reunidos ali os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vês as minhas mãos. Chega também a tua mão e ponha no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, crestes? Bem-aventurados que não viram e que creram. Digam graças a Deus. Deus maravilhoso. Meu Deus, muito obrigado. Agradecemos ao Senhor pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua graça. Meu Deus, muito obrigado pela salvação, pelo perdão dos nossos pecados. Muito obrigado pela paciência que o Senhor tem conosco, a misericórdia que o Senhor tem para conosco. Deus, muito obrigado. Nessa noite, Senhor, fala conosco, Pai. Ainda que seja uma vírgula, para a tua glória e para o teu louvor, nós pedimos a tua bênção, a tua luz, em nome de Jesus. E todos digam graças a Deus. Meus irmãos, eu quero aqui trazer uma palavra de uns 20, 25 minutos sobre Tomé. Tomé, na realidade, é um nome assim meio pejorativo, né? É como Judas. Quando um outro chega, quando alguém fala para o outro assim: você é um Judas. Está quem dizer assim: você é um traidor. Porque quando se fala Judas, se fala daquele que traiu Jesus. Então esse título encarnou sobre Judas Iscariote. Quando se fala sobre Pedro, se fala sobre aquele que negou Jesus, né? Pedro, aquele que negou Jesus. É aquele que jurou que não conhecia Jesus. Eu não conheço Jesus. E quando se fala sobre Tomé, quando se fala sobre ele, sobre esse discípulo, se fala sobre alguém cheio de dúvidas. Tomé, ele passa aquela visão seguinte: o São Tomé é aquele que precisa de ver para poder crer. Se não vê, eu não creio. Se não vê, eu não acredito. Então acabou que esse nome se tornou um pouco assim pejorativo, né? E então, quando se fala sobre Tomé, se fala sobre as pessoas que não creem em Deus, que não creem na palavra do Senhor. Eu vou trazer aqui nesta noite uma palavra um pouco diferente do que eu trouxe de manhã e à tarde. Porque eu quero aqui poder compartilhar com vocês
algumas lições que nós podemos aprender com Tomé. E que isso nós devemos de aprender para que a gente não caia no erro que Tomé caiu. Quando você vai estudar a Bíblia, Tomé não era um discípulo cético. Cético é aquele que não acredita em nada. Cético é aquele que não acredita em inferno, não acredita em céu, não acredita que Jesus veio a este mundo, não acredita que Jesus morreu e ressuscitou, não acredita em vida eterna. O cético não acredita no batismo com o Espírito Santo. Então o cético é aquela pessoa que não acredita na Bíblia. E quando você lê a Bíblia, você vai ver que Tomé não era um discípulo cético. Você vai entender pela palavra de Deus que Tomé era um rapaz, um discípulo tanto de fé como os outros discípulos eram. Só que o seu nome se tornou um pouco pejorativo, um nome assim com sinônimo de negação, exatamente por causa desta passagem aqui. E na realidade, o que aconteceu com Tomé é aquilo que muitas vezes acontece conosco. Às vezes nós esquecemos dos ensinos de Jesus para nossas vidas. Ou às vezes a gente não faz questão de guardar aquilo que o mestre ensina. Ou às vezes a gente não dá muita importância ao que a gente ouve. E o tempo vai passando e chega um momento que você precisa daquele ensino que outrora você não deu ouvido. No decorrer da sua caminhada com Cristo, você vai perceber que você jogou muita bênção fora. Por quê? Porque Jesus, ele sempre disse para os seus discípulos: olha, eu vou ser entregue nas mãos das autoridades, eles vão me matar, mas no terceiro dia eu ressuscitarei e vou ter convosco. Então Jesus deixou para eles essa garantia. Jesus então revelou para os seus discípulos o seu futuro, o que iria acontecer. E Jesus também revelou, que sobre a sua ressurreição. Então Jesus, ele havia morrido, havia passado 3 dias. Jesus então, ele ressuscita. E diz a Bíblia então que os discípulos estavam reunidos numa casa. De repente Jesus chega ali. Porta trancada, Jesus agora já não era mais aquele Jesus carnal que podia tocá-lo, que podia apalpá-lo. E Jesus então, ele chega ali aonde estavam os discípulos. Porém, faltava um. Exatamente o Tomé. Sempre falta o Tomé. Então, Tomé, ele não estava junto com os outros discípulos. Observe bem. Então, diz a Bíblia que Tomé, então, chega até os discípulos, aonde os discípulos estão, e eles transmitem para Tomé aquela mensagem maravilhosa. Jesus esteve aqui. Jesus ressuscitou, esteve aqui conosco. Uma mensagem maravilhosa, porque afinal de contas, quando Jesus morreu naquela cruz, os discípulos se dispersaram. Os discípulos ficaram sem apoio. Os discípulos ficaram sem direção na vida, porque Jesus era tudo que eles tinham na vida. Porque ninguém protegiam eles melhor do que Jesus. É com Jesus que eles andou 3 anos. Então eles podem conhecer a pessoa de Jesus. Eles podem conhecer que Jesus realmente era filho de Deus, porque fazer o que Jesus fazia, ninguém jamais conseguiria fazer.
como ressuscitar mortos, como chegar assim e abrir os olhos do cego, como pegar assim um paralítico que nasceu coxo e fazer, se levanta e anda aí, a pessoa sai andando, pulando, né? Eles viram, né, Jesus curando pessoas com lepra, né? Eles viram como que Jesus tratava o ser humano, que Jesus não fazia acepção de pessoas, que Jesus era muito generoso, que Jesus ele amava a quem não merecia ser amado, que Jesus exercia paciência com quem não merecia, né, não merecia tal paciência, que Jesus ele amparava aquele que era desamparado pela sociedade, desamparado por todo mundo, e Jesus o acolhia. Então Tomé, ele teve um grande professor, e esse professor era Jesus. Então quando Jesus morreu, eles perderam todo o suporte da vida. Porque na realidade, meus amados, o que dá estabilidade na vida de uma pessoa não é o tempo de igreja que ela tem. O que dá estabilidade na vida de uma pessoa é a comunhão que ela tem com Jesus. É o viver que ela tem com Jesus. É isso que traz estabilidade para a vida do ser humano. É por isso que o Senhor Jesus disse que todo ramo que estando em mim, esse dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E na realidade, são exatamente os ensinos de Jesus que traz estabilidade para a vida do ser humano. Não é à toa que ele fala em Mateus 7, 24, 25, quando ele diz assim, olha, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ele disse, eu vou compará-lo a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, no qual desce a chuva, corre os rios, bate a tempestade contra aquela casa, e ela não cai, porque ela foi edificada sobre a rocha. O que Jesus deixa claro ali é o seguinte: aqueles que praticam os meus ensinos, as portas do inferno não prevalecerá contra a vida dele e contra a vida dela. Então Jesus era o suporte que os discípulos tinham. Então o Tomé, ele recebeu essa notícia de que Jesus havia ressuscitado. Tomé, então, ele diz assim, se eu não colocar o dedo nas suas mãos e não poder comprovar ali as marcas do cravo, dos cravos, dos pregos, se eu não colocar a mão no seu lado para poder comprovar aquela lança que foi transpassada no seu corpo na cruz, quando ele já estava morto, a fúria do diabo era tão grande que Jesus morto na cruz, um soldado endemoniado, pega aquela espada e ultrapassa o corpo dele com a espada, e de um lado sai sangue, e do outro lado sai água. E teve pessoas que se converteu ali quando viu aquilo acontecer, porque a pessoa disse, verdadeiramente esse é filho de Deus, porque isso não acontece com ninguém. E por isso que a Bíblia fala sobre o testemunho da água e o testemunho do sangue. Então ele disse, se eu não tocar no seu lado e não ver as marcas aqui na sua barriga, de maneira nenhuma eu vou crer nele. Eu não vou crer no que vocês estão falando. Então diz a Bíblia, meus irmãos, que eles estavam reunidos, quem chega lá? Jesus. Jesus, ele chega ali, e não sei se você observou, Jesus, ele não se dirige a ninguém, a não ser Tomé. Ele vai diretamente a Tomé, né? Diz, Tomé, põe aqui o seu dedo, para você comprovar as marcas na minha mão. Tomé, põe as mãos aqui também do meu lado, e você vai comprovar a marca que há aqui. Quando Jesus disse isso, Tomé disse, Deus meu, Senhor meu, Deus meu. Então Jesus disse o seguinte, Tomé, bem-aventurado é aqueles que não viram, mas creram. Infelizmente, meus irmãos, há pessoas que só crê quando vê algo. Mas o que me chama aqui a atenção, na vida de Tomé, é que o que é que faz
O que que leva uma pessoa a se tornar incrédula? Isso aqui é interessante. Por isso que eu digo para você que vai ser diferente do que eu preguei de manhã à tarde. O que que leva uma pessoa a ficar incrédula? Primeiro, a falta de comunhão com o corpo. Aonde estava Tomé quando Jesus apareceu? Aonde estava Tomé? Por que que Tomé foi o único que não estava ali junto com os outros discípulos? Sabe, meus amados irmãos, um dos grandes perigos é quando a gente começa a viver uma vida cristã de isolamento. Quando a gente acha que não precisa do irmão, ou que não precisa da irmã, ou que não precisa da igreja. Porque de acordo com Hebreus 10, 25, o apóstolo que escreveu diz assim: não deixemos de congregar como é de costume de alguns. Porque quando você lê o livro de Atos, você vai entender que os olhos dos discípulos se abriram e que havia multiplicação na igreja, e que havia batismo com o Espírito Santo, e que havia a manifestação sobrenatural do poder de Deus. Era exatamente como diz em Atos capítulo 2, o verso 40 em diante, que era no partir do pão. E o partir do pão aponta para a comunhão da igreja. Então, observe bem, quando você não tem comunhão com a igreja, você duvida das manifestações de Deus na vida do seu próximo. Você não vê Deus agindo na vida do pregador. Você não vê a obra que Deus está fazendo. Você não vê o que Deus está se realizando. E esse foi o problema de Tomé. Tomé, ele não estava em comunhão com o corpo. Ele não estava em comunhão. Porque a comunhão, ela é fundamental para a nossa sobrevivência. Eu disse há pouco tempo, você quer ver um crente ir para o mundo rapidinho, é ele perder a comunhão com a igreja. Você quer ver uma pessoa perder o brilho, perder a glória de Deus na sua vida, é quando ele se isola. Então, isso é bíblico. É como diz aquele hino: eu preciso de você e você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo. Por isso é que o Salmo 133, versos 1 disse: ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. E será como óleo que desce sobre a barba, sobre a cabeça e a barba de Arão. Então observe bem, quando a igreja ela vive em comunhão, há um derramamento de Deus sobre ela. O que é oposto à comunhão? O oposto à comunhão é a guerra. O oposto à comunhão é o quê? O oposto à comunhão é a briga, é a desavença. Mas a comunhão, ela traz a bênção de Deus, a presença do Espírito Santo sobre ela. Aonde estava Tomé? Então observe bem, quando você não participa dos trabalhos da igreja, você não entende o que Deus está fazendo, meu amigo. Aí você vai querer uma evidência de que, será que aquilo é de Deus? Será que a noite gospel é de Deus? Será que, como é que é o nome desse último evento que foi feito? Forró, outro. Hã? Forró e sertanejo. Será que isso é de Deus?
Será que Deus está no meio disso? E a gente fica, meu amado irmão, parecendo o semideus da igreja. Por quê? Porque não está em comunhão com a igreja. Porque quando a gente está em comunhão com a igreja, nós passamos a entender o mover de Deus aqui neste lugar. Então, quando a gente não está em comunhão com a igreja, a gente acha, por exemplo, que fazer isso aqui é besteira. Para que colocar isso? Quando a gente não está em comunhão com a igreja, a gente acha que fazer um estúdio é besteira. Fazer estúdio para quem? Para músico? Porque qual serventia que vai ter para mim que sou pregador? Eu não sou músico. Que serventia vai ter para mim, que vai ter para mim o estúdio? Para mim não vai ter nenhuma. Mas vai ter para aqueles que exercem o ministério de levita. E precisa de ter. Então nós entendemos, quando nós estamos em comunhão com a igreja, nós entendemos o trabalho que a igreja está fazendo. Mas quando a gente não está em comunhão com a igreja, a gente começa então a criticar, meus amados. Digam todos graças a Deus. Digam todos amém, Jesus. Digam todos glória a Deus. Meus amados irmãos, a comunhão com a igreja, o convívio com a igreja, renova-se o nosso viver. O convívio com a igreja, sabe, faz a gente estar esquentando, faz a gente estar aí em um relacionamento mais próximo. A gente vai conhecendo um ao outro, a gente vai contando experiências, a gente vai contando bênçãos, a gente vai aprendendo um com o outro. É fundamental a comunhão, a minha comunhão com vocês e a comunhão de vocês com a igreja. É fundamental. Tomé disse: se eu não tocar nele, eu não vou crer no que vocês estão dizendo. Observe bem, ele não disse eu não vou crer em Jesus. Ele disse eu não vou crer no que vocês estão falando. Irmãos, e quantas pessoas que no nosso meio não é desta maneira? Que na hora de abraçar a causa do evangelho, que na hora de abraçar um projeto da igreja, a pessoa fala: estou fora, não me cabe. Eu acho que isso é perca de tempo, poderia estar fazendo outra coisa. Então vai dizer que não é. Quantas pessoas que para poder fazer algo precisa de ver? Para mim poder terminar, que o tempo está corrido, abra sua Bíblia lá no livro de Números. Eu quero compartilhar com vocês aqui algo rapidinho, tá? Números capítulo 13. Números capítulo 13. Irmãos, a pior coisa que tem é você conviver com pessoas cheias de dúvidas. Olha, imagina bem para você ver. Já observou a gente começar a viver em dúvida com relação ao caráter um do outro? Terrível, não é? Você vira para mim e fala assim: aquele irmão ali é um homem de Deus. Não? Eu falo para você assim: sei lá, será? Você já imaginou bem? Você já imaginou bem você ser tratado desta maneira? Você já imaginou bem você ser tratado desta maneira?
Por que eu estou dizendo isso, meus amados irmãos? Às vezes parece que tem pessoas que duvidam do caráter dos pastores aqui da igreja. Parece que não confiam muito na gente. Meus irmãos, a gente esperar isso de quem é de fora é até aceitável. Mas de quem está aqui dentro, vocês estão entendendo? Isso é feio, irmão. Isso é feio você duvidar do caráter de um homem de Deus, a não ser de que você tenha evidência de que ele é um mau caráter. Certo? E às vezes há pessoas, meus amados, que deixam de ajudar na obra porque não confia. Bom, como diz um certo pregador antigo, bem antigo, aquele lá de 1950, 60, né? Disse, essa é a minha conta que eu fiz na teologia. Como de 12 dos discípulos tinham Judas, que era filho do diabo, então de cada 12 que a gente conta, um é filho do diabo. Então vamos começar a contar então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso que é filho do diabo. 1, 2, 3. Se pelo amor de Deus, ajuda aí, né, só? Tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é a cabeça dele, né? Então, eu estou dizendo isso, meus irmãos, porque é muito constrangedor você estar numa igreja que trabalha sério e ter pessoas que não acreditam no seu trabalho. Mas vamos ver conosco aqui, para mim poder terminar essa palavra, que eu já estou até atrasado. Quando a gente fala assim sobre dívida, algumas pessoas acham que a gente está inventando. Números capítulo 13, versículo 27 e 28. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e a cidade muito grande e fortificada. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, jebuseus, amoreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Versos 32. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto, e assim também o éramos aos seus olhos. 14, versos 1. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou naquela noite. Último versículo. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: tomara tivesse morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto, diga misericórdia. Irmãos, olha aqui para vocês verem. Olha para vocês verem no que a dúvida provoca na vida das pessoas. Olha para você ver o que a dúvida provoca na vida das pessoas. O povo de Israel, vou ter que correr aqui. O povo de Israel, eles tinham da parte de Deus a promessa de que eles iriam entrar na terra prometida, que eles iriam possuir aquela terra, que aquela terra era uma terra que mana leite e mel.
Deus disse: eu já vos dei essa terra. Entram nessa terra e possuem a terra. Deus deu uma garantia. A única coisa que eles tinham que fazer era entrar na sua terra e conquistar aquilo que era deles por direito. Aqui, Moisés então levanta 12 homens para poder espiar a terra prometida. E observe bem, não foi qualquer homem, eram líderes da congregação, eram pessoas que lideravam o povo. Então eles foram, espiaram a terra e voltaram trazendo um relatório para Moisés. Em vez deles relatar, não, realmente a palavra de Deus não mente, é uma terra que mana leite e mel, é uma terra abençoada, é uma terra fértil, que lugar maravilhoso. Eles não falaram só isso. Eles então começam a trazer um relatório negativo. Começam a falar que lá havia gigantes, que a cidade era fortificada, que eles não tinham nenhuma condição de vencer aqueles inimigos. Observe bem. Eu tenho dito o seguinte: a sua vida é aquilo que você crê. Se você crê na prosperidade, você prospera. Se você não crê, você não prospera. Se você crê na cura, você é curado. Se você não crê, você não é curado. Se você crê na santificação, você vai exercer a fé da santificação. Você vai ser uma pessoa que vai se separar para Deus. Você vai ser uma pessoa que vai santificar a sua vida para o Senhor. Então, tudo parte da fé. Então, o povo de Israel que voltaram, começou então a falar. Porém, foram só 10. 10 trouxeram um relatório negativo, dizendo: nós não podemos vencer aquele povo. Nós não temos nenhuma condição. Nós somos gafanhoto aos seus olhos, e é desse jeito que nós nos vimos diante desses homens. O que aconteceu? Com esse relatório, 10 homens conseguiu desmotivar a fé de uma congregação. Conseguiu desmotivar. Não é à toa que a Bíblia fala: não tenha comunhão com aquele que dizer ser irmão for avarento, beberrão, for um pecador desenfreado. Eu digo para vocês, Paulo dizendo: não tenha comunhão com o irmão. Sabe por quê? Você quer saber com quem você é? É só ver com quem que você convive. As suas amizades, desculpa, vai dizer quem é você. Não tem outra. Malandro não faz amizade com gente honesta. Malandro faz amizade com malandro. Aquele que tem caráter, ele não coloca mau caráter para poder trabalhar com ele coloca uma pessoa honesta. Vocês estão entendendo? Relatório de 10 homens conseguiu desmotivar a fé de uma congregação com mais de 2 milhões de pessoas. Fica dando ouvido a qualquer um para você ver. Fica dando ouvido. Você acha que todo mundo é boca de Deus? Você acha que todo mundo que fala para você é Deus que está mandando falar? Se fosse no tempo de Tomé, você passava vergonha. Conseguiu desmotivar. Deixa eu só trazer um esclarecimento aqui, só para você poder entender. Um exemplo. Você é como Tomé aqui na igreja. Um exemplo. Você é como Tomé aqui na igreja.
Você é uma pessoa que critica quando passa envelope de dízimo e de primícia. Um exemplo, você critica. Só que se você criticar, para as paredes tudo bem. Só que você vai criticar com outro irmão. E você acaba desmotivando outro irmão. Não sabe que é mesmo? A igreja está boa, né, só? Eu vou dar dízimo, oferta lá para aquela outra igreja que é pastor lá, coitado, está precisando. Eu gostaria que você me mostrasse um versículo bíblico que pudesse comprovar essa atitude sua. Acaba desmotivando, meu amigo. Não dá para poder trabalhar na igreja, não. Olha lá para você ver. Está cheio de gente pecando lá e ninguém fala nada. Olha lá para você ver. Não, vamos apontar para o altar. Vamos apontar para o altar. Olha lá no altar. Olha lá no meio do diaconato. Olha aquela irmãzinha lá. O que é isso? Não, está faltando. O pastor está precisando de ser um pastor mais sério. Ele está precisando de tomar mais atitude. Esse é o seu problema. Você acaba matando almas dentro da igreja, meu amigo, por causa do seu relatório negativo de Satanás. E você acaba desmotivando as pessoas. Porque, meu amigo, vou dizer para você, convive com dentro do chiqueiro e você vai cheirar porco. Convive com o pecado e vai exalar o pecado na sua vida. Mas convive com a santidade e vai exalar a luz na sua vida. E quantas pessoas não saem da igreja que não é assim? O diaconato? Tem irmã lá que não conversa uma com a outra? Não entra não, só. Zacarias, que deu Zacarias? Zacarias veio. Está vendo? Zacarias quase não veio mais na igreja. Ele está lá atrás, lá. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, se você não pode ajudar a igreja, se você não pode ajudar os irmãos, por favor, não desmotiva a fé deles, não. Você está matando esse irmão. E Jesus disse, ai daquele que se tornar uma pedra de tropeço no caminho dos meus pequeninos, meu amigo. Ai daquele que se tornar uma pedra de tropeço no caminho dos meus pequeninos. Olha lá, você está carregando a igreja nas costas aí? Não vejo ninguém falando o seu nome. Olha lá, pastor fala o nome de outros, não fala o seu. Sabia que o irmão virou para mim de manhã? Só. Eu tenho uns tempos que eu estou pensando que eu não sou nada nessa igreja, que eu não sou tão importante, que eu não tenho tanto valor como eu pensava. Disse, meu amigo, meu irmão, não pensa assim. Você tem um valor danado. E digo assim, não é porque você dizima a oferta, não, porque ele é uma das pessoas que mais dizima a oferta. Viu? Se não, meu amigo, você tem um valor imenso para Jesus, e você tem valor aqui no ministério, você tem que ter valor na igreja. Então, mas se você não puder ajudar a igreja, não atrapalhe ela não. Se você não puder ajudar o seu pai na fé, que não sou eu, o seu pai na fé é o pastor Léo, o nosso pai na fé é o pastor Léo, por favor, se você não pode ajudar ele, não atrapalhe ele no ministério não, por favor, em nome de Jesus. Nós somos de Deus ou não somos? Então vamos unir a nossa força e vamos batalhar não contra nós mesmos, mas vamos batalhar contra o reino de Satanás. Porque a força da igreja não está na individualidade, a força da igreja está no conjunto, está na comunhão dela. Conseguiu desmotivar a fé de uma congregação. Vou ficar de pé, meus irmãos, que eu estou atrasado já. Vamos aplaudir o Senhor.